Olá, boa tarde. Pela sua TV Vila Imperial, o nosso programa Vitrine, mais uma vez, quarta-feira, ao vivo, 1h05. E é conosco, nós vamos falar de filosofia. E nada melhor do que falar de filosofia e falar de eventos que estão acontecendo na cidade, cursos que estão acontecendo na cidade, ou melhor, que vão acontecer e gratuitos, abertos à comunidade. Comigo está aqui a professora Lara Saião, coordenadora de extensão do Centro de Teologia e Humanidade da Universidade Católica de Petrópolis. Boa tarde, Lara. Tudo bem? Boa tarde, Tudo bom? Tudo um bem. Pouquinho de chuva, mas tudo bem. Um pouquinho. Pegou de surpresa, mas tá bom. Lara, fale-nos a respeito desse curso que até por surpresa, nós estávamos trocando aqui algumas informações antes de iniciarmos. São quantos anos já dedicados? Já são 17 anos de curso de extensão de filosofia na UCP com o professor Ozanam. 17 anos. 17 anos. E me fala como é que é a estrutura desse... São dois cursos, não é isso? Nós temos encontros com a filosofia, né, e encontros filosóficos, né? Um curso trata especificamente de filosofia antiga, neoplatonismo, e o outro de filósofos contemporâneos, no caso agora Max Scheler, que é um filósofo contemporâneo. Na verdade, o curso acontece há 17 anos em módulos, ou seja, né, ele vem se renovando, né, as turmas vão mudando também nesses 17 anos, mas o objetivo é ter um momento, ter um tempo específico para uma leitura mais aprofundada dos textos clássicos de filosofia e uma discussão, uma percepção mais aprofundada, mais rigorosa desses textos. E há algum pré-requisito? Porque às vezes assim, há uma divulgação desses cursos, quando se fala em filosofia, às vezes um leigo fica um pouco constrangido, mas eu não tenho nenhuma base, ou tenho uma pouquíssima base de filosofia para talvez acompanhar. Existe algum pré-requisito para fazer os cursos? Eu gosto sempre de lembrar, né, algo que já Sócrates queria chamar a atenção à sociedade da época, que a filosofia não é só um direito, na verdade é um dever do homem, né? Aquilo que nós temos de mais nosso, de mais próprio nosso é o pensar, é a capacidade de pensar, de discutir ideias. E às vezes as pessoas elas não prestam muita atenção e se surpreendem, que às vezes você está num ponto de ônibus, você está conversando com uma avó que talvez não tenha feito uma faculdade e as pessoas têm tiradas altamente filosóficas e não sabem nem que são filosóficas. São filosóficas por quê? Porque estão pensando profundamente um aspecto da vida, né? Então, filosofia não é só para quem está na academia, na universidade. Na verdade, filosofia é aquilo que a gente tem de mais nosso, capacidade de pensar a vida, de pensar o mundo, pensar a sua existência, né? E aí, nesse sentido, é bom lembrar que esses cursos estão abertos para todos, porque todo mundo, né, é convidado a pensar profundamente. E aí, nesses cursos, a gente pensa profundamente com a ajuda daqueles que, além de pensar profundamente, escreveram as suas ideias, as suas reflexões, né? Então, é o contato que a gente tem com os textos clássicos para nos ajudar também a pensar a nossa própria vida. Mas todo mundo está convidado, né? Então, por exemplo, pessoas que têm graduação, pessoas que não têm graduação, pessoas que há muito tempo não frequentam a universidade ou nenhum círculo de estudos, todas as pessoas são bem-vindas para esse curso. E, assim, uma experiência anterior, como é que como está se compondo, né, esse grupo, né? Tem um perfil específico, é variado? Olha, a gente encontra, nesse grupo, nós temos o prazer de receber muitas pessoas da chamada terceira idade, ou feliz idade, ou melhor idade, né? Pessoas que agora têm mais tempo, porque já não tem aquele horário apertado de trabalho, a correria do dia a dia, né? E aí podem se dedicar um pouco mais. E aí encontram aí também um espaço de convivência, né? Um espaço de troca de ideias, de reflexão. Então nós temos muitas pessoas assim. Também temos muita procura pelos estudantes de outros cursos que não fazem faculdade de filosofia, mas que querem ter um momento para se dedicar a um texto filosófico. Os próprios estudantes de filosofia, né? E pessoas que já terminaram suas graduações e que querem continuar se preparando, né? Porque quando a gente está nesse momento, né, na universidade, dentro de um grupo, parece que a gente produz mais, a gente tem mais ideias, né? Então, pessoas que querem estar nesses grupos também aparecem. Tá. E aí, no caso, você falou leitura de textos. Então, seria assim, o pressuposto básico, quer dizer, não há nenhum pré-requisito, a não ser o pensar, o desejar pensar, né? Discutir as questões do pensar filosófico, né? E aí, as pessoas se inscrevem, a inscrição ela é gratuita. Gratuita. E feita na universidade.
mas a questão relacionada aos textos. Aí esses textos eles são colocados, eles ficam disponíveis. Você tira xerox e a cada encontro você faz as leituras. E aí a pessoa também determina quanto tempo ela quer participar. Então vamos supor, ela pode participar 1 mês ou 2. Então ela participa daqueles módulos e no final ela recebe um certificado referente àqueles módulos. E ainda tem certificado? Ainda tem certificado. Quer dizer, o certificado é por aula, por grupos de aulas? Por módulos. Por módulos. Por módulos. Então você faz tantas horas, vamos supor, você fez 40 horas, você recebe um certificado de 40 horas. O professor tem esse controle, né? Os encontros são, o primeiro curso, que é encontros filosóficos, são as sextas-feiras, de 5 às 7, e é um horário legal também, que mesmo quem estuda à noite, né, pode ficar de 5h30 às 7h30, isso? 5h30 às 7h30. Nesse horário, final da tarde, né? E nos sábados pela manhã. Entendi. E sábado pela manhã é o outro curso que já faz uma leitura do Max Scheler, que já é um filósofo mais contemporâneo. Vamos voltar um pouquinho nessa questão da filosofia, que eu achei linda essa sua fala, da questão do dever, né, do dever da filosofia. Né? É interessante porque, inclusive agora, dentro das políticas públicas, né, os novos parâmetros curriculares, né, a filosofia se reinsere nesse contexto. Você, como professora de filosofia, que inclusive não atua apenas na universidade, mas que faz esse trabalho também junto aos jovens. Como é que está se dando esse resgate? Eu acho que está num momento fantástico, né? Eu acho que também é um momento do mundo, um momento da nossa vida, que a gente percebeu que não é só tecnologia, né? Que a gente não dá conta da existência só com a tecnologia ou com a técnica, com uma visão tecnicista da vida, né? A gente não resolve a nossa vida com essas questões. Acho que a gente vive um momento também de hiperconsumo, onde a gente já se deu conta de que não é por aí, que isso não vai trazer felicidade. O próprio marketing já questiona isso. Exatamente. Né? A gente está produzindo muito lixo, a gente está vendo aí as chuvas, né? As consequências das chuvas também por muito lixo, por uma sobrecarga no planeta. Então eu acho que a gente vive um momento onde todos nós estamos sentindo necessidade de repensar a nossa própria existência, né? Aonde que a gente foi, né? E aonde que esse caminho vai levar a gente. E como é que estão os jovens? E aí eu percebo que os jovens estão muito suscetíveis a essa reflexão filosófica, né? Porque também estão percebendo isso. Não basta saber o que eu vou ser, né? Mas que pessoa eu vou ser quando eu tiver uma profissão. Porque a gente sabe que tem diferença. Todo mundo se forma, por exemplo, em engenharia, mas são pessoas diferentes formadas em engenharia. Qual é a tua atuação, teu compromisso ético, teu compromisso com as pessoas, com o mundo? Então, eu percebo que hoje o próprio mundo, o próprio panorama, né, histórico, né, atual, nos convoca para pensar essas questões que são as questões primeiras, as mais importantes, e que por um tempo parece que a gente andou meio esquecido, né? Então eu vejo que nas escolas, assim, os alunos têm procurado, assim, esse sentido. Por que eu vou fazer vestibular? Que não é só uma questão, uma resposta muito fria, superficial, uma questão básica, de mercado, né? Eu quero saber que sentido tem a minha vida, a que eu vou dedicar a minha vida. E aí a filosofia ajuda a pensar essas questões e também outras, as próprias questões da ciência, os limites da ciência, né? E ajuda também a ter um pensamento mais crítico, mais elaborado, que é também um incentivo, assim, uma proposta do próprio governo, né? No Enem você vê que as provas hoje são muito mais reflexivas, críticas, do que simplesmente conteudistas, né? Então não basta você, assim, saber um conteúdo, mas você saber administrar todos os conteúdos que você tem, né? Saber administrar as informações, isso tem sido muito importante na vida acadêmica, nas provas de vestibular, né? Então eu acho que esse resgate ele vem de diversas frentes. Porque ajuda também até a questão do desenvolvimento de competências, de algumas competências, não apenas o conhecimento da filosofia em si, mas o próprio exercício da reflexão, né? Exatamente. Que é uma coisa que às vezes a gente questiona um pouco, que tem se chegado na universidade, né, os alunos um pouco assim, né, apáticos, e parece que você tem que ligar no 220, dar uma cutucada. Vamos pensar, gente, vamos refletir, vamos fazer as conexões. Então, talvez assim, houve um momento em que eu acho que se deixou um pouco de lado essas conexões, elas não eram tão importantes, né? E talvez essa questão da reflexão que a filosofia traz, talvez resgate um pouco isso. E alguns alunos do ensino médio às vezes perguntam, mas nem todos os vestibulares cobram filosofia, né? E é nosso papel também mostrar, não cobram diretamente um conteúdo específico que disse Aristóteles quando viveu Kant, não é isso, né? Mas a filosofia, ela está numa redação, na sua capacidade de ter, né, bons argumentos, de elaborar suas ideias, de fazer essas conexões que você está dizendo, né? E de se perguntar mesmo, por que eu estou estudando isso, né? O que é mais importante aqui e ali, aonde isso vai me levar, isso tudo
A filosofia está presente, na verdade, em tudo. Né? E voltando assim, fazendo uma ponte, na medida em que nós estamos aí com essa grande demanda, que é uma felicidade, né? A licenciatura hoje mais do que nunca na área da filosofia de uma certa forma se privilegia. Né? Como é que está esse mercado, esse cenário, essa busca pela filosofia? Então, nós temos uma notícia muito boa, né? Porque a partir de 2007 a filosofia passou a ser obrigatória, né? Em todo o ensino médio. Então, as escolas que ainda não tinham filosofia no currículo tiveram que incluir, e as escolas públicas estaduais tiveram que aumentar a carga horária. Então, até 2009, nós tínhamos uma aula semanal de filosofia, duas aulas semanais de filosofia apenas no primeiro ano do ensino médio, nas escolas públicas. Agora nós temos 2010 e 2011, uma aula semanal no primeiro ano, 2 semanais no segundo e 2 no terceiro. Temos professores para isso tudo? Temos professores para isso tudo. Então, o que acontece? Existem muitas vagas e não tem tanta gente formada em licenciatura em filosofia. Uma coisa bem interessante que eu tenho percebido, eu trabalho no Colégio Dom Pedro II, né, e eu tenho recebido lá como colegas vários ex-alunos da UCP, né, que se formaram ano passado, ano retrasado, já fizeram concurso e já estão atuando. Então, o número de egressos da UCP nas escolas públicas é enorme, porque há muitas vagas. Mesmo eles entrando, ainda há carência, né? E eu acho que é uma grande oportunidade, uma grande chance hoje de estudar filosofia por causa dessa demanda, né? Várias vezes eu sou convidada também para atuar em colégios e outras cidades, e eu tenho que recusar, porque não é meu interesse, né, mudar daqui. Então eu vejo que quem está afim, né, quem gosta e quem quer se dedicar a isso, acho que hoje é um campo bastante amplo, promissor. Só para assim, esclarecer, nós temos a formação de bacharelado e licenciatura, né? Só para orientar, eu desconheço. Um profissional, um filósofo, se forma bacharel e filósofo. É isso? Bacharel e professor na licenciatura. Um filósofo, ele pode assumir uma turma numa escola de ensino médio, ele pode passar em concurso público, ou ele necessariamente precisa ter feito ou a licenciatura ou as disciplinas pedagógicas que complementam a formação? Necessariamente ele tem que ter feito licenciatura. Só bacharelado não basta. Tá, nem com as disciplinas pedagógicas. Ele pode fazer. Ele faz a complementação, mas ele tem que ter a formação como se fosse o Por exemplo, se ele fez bacharelado em filosofia e depois ele faz as licenciaturas, as disciplinas de licenciatura, como aquela complementação que a UCP está oferecendo, né, só nas disciplinas didáticas, práticas de ensino, estudos complementares, aí ele pode fazer o concurso. Mas todo concurso público para professor exige licenciatura plena, em todas as áreas. Licenciatura plena. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, porque nós temos, está muito interessante esse papo, nós vamos voltar vamos falar mais de licenciaturas, né? Até porque tem muito a ver com as novas políticas públicas, governamentais, e tivemos aí um vestibular social. A ideia é que nós voltemos daqui nosso pequeno intervalo, já voltamos com a Lara, que a gente tem mais coisa boa para falar para você.